Eu recebi o exame de uma paciente aqui que ela me mostrou um resultado incrível em apenas 3 semanas. Ela falou que baixou, e ela mostrou no resultado, a glicose de jejum, o açúcar, né? Os níveis de glicose que ela tinha logo de manhã, de 170 para 110 em apenas 3 semanas. E ela me falou que utilizou nenhuma medicação, só utilizou um suplemento, que eu vou falar para você hoje qual é, e vou falar mais o que é que ela fez para diminuir essa glicose em apenas 3 semanas de 170 para 110. Lembrando que 110 ainda está um pouco alto, né? A gente considera o nível de pré-diabéticos, né, de 110 a 125, desculpa, de 100 a 125, então ainda não está perfeito, mas está no caminho certo. Se baixou de 170 para 110, já está no caminho certo em direção para ter uma glicose normal, diminuir a resistência insulínica, né? Então eu quero saber de você, qual foi a última vez que você mediu a sua glicose? A última vez que eu medi a minha glicose, ela estava 91. Eu quero baixar ela mais um pouquinho, deixar ela em torno de 85, 87. E eu quero saber a sua glicose de jejum, aquela glicose que tem logo de manhã antes de se alimentar, quanto que estava a sua glicose. Então lembrando que o nível considerado normal é até 100, 100 a 125, pré-diabetes, e acima de 125, diabetes. Embora isso seja uma visão geral, a gente não pode se embasar totalmente nesse nível de glicose, porque tem outros marcadores muito importantes, como por exemplo a insulina. E você pegando a sua glicose e a sua insulina, você traça um índice que chama OMA, que é um modelo de homeostase de resistência insulínica, que se chama OMA-IR. E a gente faz um cálculo do OMA-IR baseado no nível de glicose e o nível de insulina de jejum e mostra se o seu corpo está resistente à insulina. Então eu prefiro, além de avaliar a glicose, eu acho mais importante avaliar o OMA-IR, que compara a glicose com a insulina, para você ver realmente se você está desenvolvendo a resistência insulínica, se você está se encaminhando para desenvolver, por exemplo, uma diabetes, que é uma doença que atinge 462 milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, eu acho que a população do Brasil é em torno de 210, 220 milhões, ou seja, é mais que o dobro da população toda do Brasil de diabéticos tipo 2, o que é muito grave, porque isso leva à morte, porque é um grande fator de risco por mortalidade, principalmente mortalidade por doenças do coração. A diabetes estima-se que leva a 4,6 milhões de mortes por ano, ou seja, é muita coisa, maior do que qualquer pandemia, epidemia, 4,6 milhões de mortes por ano. É algo para você realmente se assustar. E o Brasil, felizmente, não é um dos países com maiores índices de mortalidade e de diabéticos tipo 2. Existem países muito piores, como por exemplo os Estados Unidos, México, estão muito pior do que o Brasil, mas você que está vendo esse vídeo no Brasil, é muito importante que você ajude a baixar esse índice no Brasil. Então, ajude não sendo diabético, diminuindo seus níveis de glicose de jejum através de medidas de estilo de vida saudável. Então, vou falar, esse suplemento que foi utilizado é a berberina. Não sei se você já ouviu falar em berberina. Berberina é uma substância encontrada em algumas plantas, principalmente raízes, muito utilizado na medicina chinesa. Então, a medicina mais antiga do mundo, que é a medicina chinesa, já utiliza a berberina há muitos anos, não só para diminuir os níveis de glicose, mas também com o objetivo de diminuir os níveis de colesterol e tratar disbiose intestinal. Isso mesmo, ela é muito utilizada, assim como o orégano, o chá de orégano é muito interessante para disbiose intestinal, mas também a berberina é muito interessante para matar essas bactérias gram-negativas que começam a prevalecer no seu intestino, causando uma disbiose intestinal. Então, muito interessante. Então, sobre a parte da glicose, muita gente fala, será que é possível diminuir só a berberina, diminuir a glicose de 170 a 110? Então, a gente não pode se basear só em um caso. Por exemplo, essa paciente me falou que ela tomou esse suplemento e baixou a glicose de 170 a 110. Mas quem me disse mais o que ela fez? Então, ela pode ter feito uma dieta cetogênica, por exemplo, que é altamente efetiva para diminuir
a glicose de jejum para aumentar a sensibilidade à insulina e você não ia ficar sabendo. Então, é muito importante a gente ter estudos científicos que façam uma avaliação, ou faz só uso da berberina, ou faz a berberina comparando com a dieta, ou a berberina comparando com outros suplementos, e precisa de estudos randomizados, né? E duplo cego. O que é isso? São estudos que você pega um grupo que usa, outro grupo que faz uso de outra terapia e compara esses dois grupos sem os pesquisadores e nem as pessoas saberem qual que é o grupo que elas estão participando. Então, muito interessante os estudos com alta evidência científica para a gente poder confiar que realmente aquele suplemento funciona. E o estudo científico, você tem que ter cuidado, principalmente aqui no YouTube, que tem muito especialista falando que isso é bom para aquilo, é bom para outro isso. Então a gente tem que ter cuidado porque existem vários níveis de evidência científica. E o nível mais baixo, ou seja, o que é menos confiável, é a opinião de um especialista. Então, se eu estou falando, a minha opinião vale muito pouco. Por quê? Para você comprovar na medicina alguma coisa, você tem que fazer estudos científicos. Então, embora eu estude, você não pode levar ao pé da letra a minha opinião, porque tem que ser sua opinião, tem que ser baseada em estudo científico. Se a minha opinião tiver baseada em estudos científicos, e é o que realmente está, porque eu não tenho opinião sobre coisa que eu não estudo, eu tenho que tirar a opinião só após ler muitos estudos científicos, daí você pode confiar. E aí a opinião do especialista é o nível mais baixo, mais pouco confiável, enquanto que o nível mais confiável são as meta-análises. O que são meta-análises? São estudos grandes que pegam vários outros estudos com pelo menos mais de 1000 pessoas para realmente ver o resultado. Então ele pega o resultado de vários estudos, agrupa, vê a qualidade dos estudos, se foram estudos bons e estudos ruins, e vê realmente se aquela substância tem um efeito para aquele determinado tratamento no seu corpo. Então, foi feita uma meta-análise, que eu vou botar aqui na tela, muito interessante com a berberina. E eles fizeram um apanhado de vários estudos, e tinham estudos mostrando a comparação da berberina com mudança de estilo de vida, comparação de berberina com hipoglicemiantes, e ele mostrou realmente que a berberina é comprovadamente efetiva para diminuir os níveis de glicose de jejum e aumentar a sensibilidade à insulina. Então, muito importante, e essa meta-análise chegou à conclusão que a berberina pode ser comparada a alguns hipoglicemiantes orais, ou seja, alguns remédios para diabetes, no seu efeito de diminuir a glicemia. Eu vou te falar já já quais as doses que foram utilizadas. E o hipoglicemiante oral, que ela foi comparada, foi, por exemplo, com a metformina, que é o mais utilizado em todo o mundo, que é uma excelente medicação. E eles viram que a berberina tinha um efeito parecido com a metformina. Só que essa mesma meta-análise falou que não existe estudo a muito longo prazo com os efeitos da berberina. Ao contrário da metformina, que existem estudos de longuíssimo prazo com o uso da metformina, que é realmente um medicamento muito bom com pouquíssimos efeitos colaterais, enquanto isso não existe com a berberina, porque é uma substância nova que começou a ser utilizada na nossa medicina há pouco tempo, já sendo utilizada na medicina ayurveda e na medicina chinesa há milhares de anos atrás. Tá certo? Então, tem que ter cuidado, e as doses que mostraram efetividade são doses a partir de 500 miligramas 3 vezes ao dia, totalizando uma dose de 1.500 miligramas, 1,5 grama por dia de berberina. E tem alguns efeitos colaterais. Se você utiliza medicamentos para baixar a glicose, tem risco de hipoglicemia, que ela tem um efeito sinergista. Então, você tem efeito do medicamento e tem efeito da berberina, pode ser que baixe muito a sua glicose e você tenha uma hipoglicemia, que pode ser muito perigoso também para a sua saúde. E outro problema que ela apresentou é que ela pode induzir a hemólise, a quebra de hemácias, né? A quebra das suas hemácias, que são as células vermelhas do seu sangue, principalmente em pessoas que têm doenças hemolíticas, como por exemplo a anemia falciforme, que as hemácias têm um formato de foice e elas são quebradas facilmente. Então o uso da berberina, quem tem essas doenças hematológicas, não seria interessante, poderia provocar a hemólise. Agora,
muito interessante você fazer o uso da berberina sempre com a ajuda de um profissional, de um médico, de um nutricionista, para acompanhar seus níveis de glicose. É muito simples acompanhar o nível de glicose. Tem substâncias que você mede, faz um furinho no seu dedo, passa na fitinha, ela diz na hora já o seu nível de glicose. Então é uma coisa muito simples. Existem dispositivos que você cola, bota na sua pele e ele dá no seu aplicativo o nível de glicose. Então é muito simples medir a glicose. A gente sabe que os diabéticos tipo 1, eles têm que medir a glicose o tempo todo para saber a dose de insulina que eles vão fazer. E a gente sabe que o diabético tipo 2, se não bem tratado, ele vai chegar um momento que ele vai precisar também fazer insulina injetável. Se você tiver as mudanças de estilo de vida, começar a fazer mudanças na sua alimentação, principalmente diminuindo carboidratos refinados, você pode adicionar também o jejum intermitente, que é uma ferramenta incrível para aumentar a sensibilidade à insulina. Você deve fazer exercício físico. O exercício físico é obrigatório para quem quer melhorar o metabolismo da insulina e da glicose, então muito importante. E além disso, você pode usar suplementos, entre eles a berberina. É um suplemento que tem meta-análise, estudos de alta confiabilidade, mostrando que realmente ela tem um efeito muito interessante. Se você gosta de suplementação, gosta de saúde, eu tenho um mini curso que eu fiz, que é um programa de suplementação básica, que eu falo dos 10 ou 12 suplementos mais básicos que a gente usa no dia a dia e muita gente utiliza errado, e você deveria entender um pouquinho mais quais são as doses, quais são as contraindicações, como escolher um bom suplemento. Eu tenho esse curso básico para ajudar você a tomar uma decisão junto com o seu médico. Se você quiser acessar esse curso, é só clicar aqui no link que está aqui na descrição do meu vídeo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo do YouTube, do Facebook e no Instagram, lá no meu perfil, nos stories ali guardados, né, naquelas bolinhas que ficam embaixo do perfil. Você pode clicar, você pode acessar diretamente esse curso que é gratuito para você entender um pouquinho mais sobre suplementação básica. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.